Boa noite mais uma vez a todos. Sempre um prazer conhecer novas casas, né, e novos companheiros de doutrina, sempre de braços tão abertos. E é uma satisfação muito grande, então que estejamos todos em paz aqui. A ideia da gente trazer esse tema, que nós chamamos de da semente ao fruto, tem a ver com a nossa evolução. Sair dessa pequena sementinha e evoluindo até chegarmos, até frutificarmos. Essa é a ideia. Isso tem a ver com a evolução moral de cada um de nós, né? Dentro da doutrina, isso é uma coisa tão importante, que ela está em 2 capítulos completos, em 2 dos 5 livros da codificação. Então é uma coisa que realmente a gente tem que estudar, entender e meio que mergulhar de cabeça nesse assunto, né? Então a ideia da gente trazer isso é destrinchar um pouquinho esse tema. Esse tema tem a ver com chegar à perfeição. E a primeira pergunta é, o que é perfeição? Se a gente sair fazendo uma enquete aqui na rua, na nossa sociedade, não na casa espírita, na nossa sociedade, perguntar para um monte de gente aí fora o que é perfeição, nós vamos ter provavelmente tantas respostas quanto o número de pessoas entrevistadas, porque cada um tem uma ideia diferente. Então, o que é perfeição para nós? Perfeição, a gente normalmente encara como um objetivo, mas não é. Perfeição é uma mistura, perfeição que a gente fala dentro da casa espírita, é uma mistura de progresso moral com progresso intelectual. É a evolução dos dois, que é uma coisa que meio ocorre ao mesmo tempo, né? Uma coisa meio trançada ali, um se ajunta com o outro e a gente vai crescendo nessas 2 áreas. Só que a gente tem que entender justamente isso, que perfeição não é um objetivo. Por exemplo, se eu chegar e disser assim, eu quero ir na praia sábado de manhã, isso é um objetivo. Por que é um objetivo? Porque não tem absolutamente nada que eu precise fazer terça-feira para que isso aconteça. Não tem nada que eu precise fazer na sexta-feira para que isso aconteça. Eu simplesmente vou esperar acordar no sábado e o sol está lá esperando por mim. Eu pego a minha roupa de praia e vou para a praia. Perfeição não é isso, porque não é um objetivo. Perfeição é um processo. É um conglomerado de situações pelas quais eu tenho que passar e é uma coisa intricada, porque a gente vai evoluindo, errei, volta, tenta de novo, não dá por aqui, dá por ali, não me relaciono bem com essa pessoa, vou tentar de novo, tive o mesmo problema com outra pessoa, no mesmo tipo de relacionamento. Então é um negócio muito mais complexo, mas não é um objetivo. Eu não posso dizer que eu vou acordar daqui a 20 anos e eu sou perfeito, porque não é um objetivo. Perfeição é um processo. Sendo um processo, a diferença entre um processo e um objetivo é o objetivo não exige participação minha. Não necessariamente eu preciso participar, não preciso fazer nada, como eu falei, quarta-feira para ter sol no sábado. Mas eu preciso fazer um monte de coisa durante a minha encarnação ou as minhas encarnações para atingir essa perfeição. Então isso é um processo. O processo exige a nossa participação. Isso é uma coisa que a gente às vezes não entende, a gente fica esperando esse dia acontecer, a gente fica ali, será que amanhã de manhã eu vou acordar perfeito? Complicado e cheio de atropelos, né? Nos diz o livro dos Espíritos, pergunta 115, os Espíritos nos dizem, né, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, saímos lá de baixo, né, da sementinha pequenininha, ou seja, sem conhecimento, não temos conhecimento de nada. Para isso vamos ter que evoluir, passar por um processo de aprendizado, né? Deu a cada um deles, ou seja, a cada um de nós, uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente. O que é progressivamente? É o processo, não é um objetivo. E progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, peraí, se eu vou sair daqui, eu vou chegar aqui, ele está me dizendo que aqui no meio, o que tem? Tem o conhecimento da verdade. Então, eu vou, com o tempo, adquirir essa verdade, eu vou conhecer essa verdade. Não dá para a gente, em 45 minutos, falar disso tudo. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos pegar alguns que é o que a gente vai estudar aqui hoje, que são esses 6 itens aqui. Os 4 primeiros são coisas muito conhecidas, já muito batidas dentro da doutrina. Então, a gente vai falar, que não vai ser novidade para ninguém, mas só para alinhar o nosso pensamento, para a gente conseguir então chegar a uma conclusão. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre vícios, relacionamentos, egoísmo, virtude
E aí a gente começa a tirar conclusões sobre aprimoramento moral e dualidade. Então vamos começar. O número 1, vícios. Normalmente, em termos, eu diria até acadêmicos, na nossa cabeça, em termos didáticos, para a nossa própria compreensão, a gente divide vícios em vícios do corpo e vício da alma. É um vício que a gente tem, de dividir em duas partes. Mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente sabe que os vícios do corpo, eles têm uma origem, né? Todo o fundo disso aí, de alguma forma, vem do espírito, como nos diz Joana de Ângeles, né? Aqui um trecho de um fantástico trecho de Joana de Ângeles que nos coloca justamente isso, né? Em toda dependência viciosa, quer dizer, vício do corpo, o que são? Fumo, bebida, droga, esse tipo de coisa, né? Então essas dependências viciosas têm uma lancinante força obsessiva, ou seja, tem alguma coisa por trás que não é física. Não estamos falando de nada físico aqui, né? Mediante a qual seres pervertidos e viciados que vieram na Terra e se equivocaram, ou seja, espíritos que se equivocaram no passado, o processo natural de sintonia pausa. O que é processo natural de sintonia? Eu estou permitindo. Estou com o meu ouvido escutando aquela estação de rádio ali. E eu estou permitindo. Tá? E mandam-se as criaturas humanas, às vezes sendo a causa do mal. Então, muitos desses males, que a gente chama de vícios do corpo, na verdade são influências a nível espiritual que vão parar no perispírito e daí vão ser implementados, implantados no nosso corpo físico. Mas vícios em geral, ou seja, vícios são sempre vícios da alma. E quais são esses vícios da alma? Se a gente for enunciar, a gente não sai daqui hoje, né? São muitos. Eu coloquei alguns aqui, né? Ódio, inveja, vingança e tal. E onde estão esses vícios? Onde está a vingança? Está na minha mãe, está no meu pai, está no meu irmão, está no meu vizinho? Não. Está dentro. Está tudo dentro de mim. Todos esses vícios aqui estão dentro da gente. Todos eles. Então são coisas que a gente carrega dentro. O problema é, imagina, por exemplo, que a gente tem uma vida, digamos, os nossos primeiros 30 anos, uma vida inteira de desonestidade, por exemplo. Vai chegar uma hora que você não consegue lidar mais com aquilo, você começa a ter conflitos em ter que lidar com essa desonestidade. Às vezes você não está satisfeito com você mesmo, porque você é desonesto, você não consegue isso. E aí você aumenta aqui com impaciência, faz a mesma coisa, mágoa e tal, e aí você pega tudo isso, em vez de fazer nos primeiros 30 anos, você faz encarnação após encarnação, após encarnação, após encarnação. Vai chegar uma hora que esse negócio é um monstro tão grande, uma bola de neve tão grande, tão grande, tão grande, que a gente entra num processo de implosão moral. Implosão moral, a gente desaba. O que é desabar? São processos degenerativos, depressões, né? Bipolar. São processos que vêm dessas implosões morais aqui. Esse conjunto de vícios que uma hora a gente não consegue mais administrar. Né? Como uma mentira. Uma mentira você até às vezes consegue ali ajeitar. Mas se você tem 30 mentiras grandes, né, que vem se arrastando com os anos, então uma hora você não consegue mais, você desaba, literalmente. Então esses vícios da alma, eles têm a ver com transferência de encarnação para encarnação e esse processo de implosão moral que fica difícil da gente sair. De todos esses vícios, a gente sabe, da própria doutrina, que aquele que é a raiz de tudo é o egoísmo. Em cima deles que nós estamos montados e daí a coisa desanda. Isso é uma coisa que fica tão, às vezes, forte dentro de alguns de nós, que a gente fica ali, querendo sair daquilo, é como se você estivesse se afundando no oceano e não consegue sair dali. Aí por que eu falo isso? Imagina assim, por exemplo, eu sou convidado para uma festa, por exemplo, e aí eu falo assim, mas peraí, quem que vai nessa festa? Ah, vai o Zé, vai a Maria, vai o João, vai o Carlos. Eu falo assim, não posso, eu estou ocupado nesse dia. Mas eu não estou ocupado nesse dia. O que está acontecendo aqui dentro é o seguinte, peraí, José, Carlos, Maria, Marcelo, não, se eu for nessa festa eu não vou conseguir ser superior a nenhuma dessas pessoas, eu não vou conseguir demonstrar para ninguém que eu sou melhor, porque o Marcelo é melhor que eu, a Maria é melhor que eu, o José é melhor que eu, então não vou na festa. E aí você começa a entrar nesse processo de meio que fugir das situações, porque isso vai ferir o nosso egoísmo, e aí você vai se afundando nisso, porque você está perdendo a chance de relacionamento. Relacionamento, troca de experiência, troca de emoções, é o que faz o nosso progresso moral, que é o que nós estamos falando aqui. Então a gente começa a evitar, né, essas situações, por quê? Porque
nós não sentimos que podemos, naquela situação, praticar o egoísmo.